Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Tá tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Tem mais alguém aí que está com dor na perna? Dor no corpo? O irmão Manuel está rompendo ali em pé. Ô Jesus, não é fácil não, irmãos. Eu também estou, irmãos, estou todo dolorido. Mas eu, irmãos, é porque lá no interior falava que, como é que é, galinha que acompanha pato, morre afogado. E aí no domingo, irmãos, depois de levar a ceia para os irmãos, os jovens tinham um trabalho aí, eles foram divertir, e me chamou para ir junto com eles. E eu já não estou tão jovem, pastor. Irmão, mas eu estou todo dolorido, parece que passaram uma carreta, João, Senhor, em mim. E eles não, irmãos, eles tranquilinho. Eles ficam brincando lá por volta de 1h30 mais ou menos. E eu com 30 minutos eu já estava acabado. Já estava desistindo de tudo. Não dava para ver eles que eu não vou acompanhar eles mais não. Eu vou caçar um grupo que vai pescar, que não tem que fazer tanta força, porque não dá não. Só Jesus na causa. Mas que bom que nós estamos aqui. Queridos, eu não sei se os irmãos repararam lá, mas nossa placa está trocada lá fora, tá? A placa é a placa nova, os horários estão atualizados e foi colocada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Bom, Deus é bom e está cuidando de nós. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Vamos continuar orando pela irmã Maria Soares. Os irmãos que tiverem condição, mandem uma mensagem para ela. Ligou? Está. Isso é bom. Vamos manter contato, vamos orar por ela. Quem puder visitar, visite ela. Vamos deixar ela. Ela tem que ficar em casa nesse momento, mas vamos manter ela bem pertinho de nós através das nossas orações em nome de Jesus. Vamos orar. Logo após eu convido a minha mãe para louvar o Senhor com 2 hinos da harpa. Logo após nós estaremos entrando no ensino da palavra. Amém. Glória a Deus. Os irmãos têm um pedido de oração? Vamos apresentar ao Senhor. Ele sabe e Ele é poderoso para nos ajudar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, na Tua casa. Pai, não há lugar melhor para se estar. Não há lugar melhor para nos rendermos ao Senhor. Aqui nós estamos reunidos em um só propósito, em um só pensamento. Eu quero, ó Pai, ministrar a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão. Cada um dos teus filhos, Pai, que romper os obstáculos para estar aqui nesta noite. E que o Senhor desejar venha abençoar. Venha abençoar de maneira poderosa, Senhor, a vida do irmão Turbino. Venha abençoar de maneira poderosa a vida do irmão Manuel. Toma ele em tuas mãos, fortalece, dê saúde aos teus filhos de maneira poderosa, Pai. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da irmã Elza. Ajuda a tua filha, fortalece a tua filha, repreende todo mal. Abençoa a vida da irmã Raimunda, Senhor. Que a mão do Senhor permaneça cada dia sobre a vida dela, ajudando, abençoando, repreendendo todo mal, alcançando toda a sua família com a bênção dos céus. Toma em tuas mãos, Senhor. Pai, abençoa a vida da irmã Perpétua, guarda, livra, protege, Senhor. A cada dia alcance, Senhor, todos os familiares. A cada dia alcance cada pedido de oração que chega até a tua filha. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa responder, que o Senhor possa repreender todo o mal, lançar por terra toda enfermidade. Que a mão do Senhor esteja sobre ela, que a mão do Senhor esteja sobre os familiares. Pai, toma a vida da minha mãe em tuas mãos, Senhor. A cada dia de saúde, de força, a cada dia de ânimo, a cada dia guarda, livra, protege, a cada dia venha manifestar a tua glória, a tua unção, o teu poder sobre a vida da tua filha. Pai, eu oro pela vida do João Batista. Ajuda o João Batista, Senhor. Guarda ele de todo mal, livra ele de todo mal. Abençoa o teu filho, Pai. A cada dia prospera, a cada dia abra as portas, a cada dia mova as águas em prol da vida do teu filho. Alcança, Senhor, cada um dos teus filhos. Alcança o lar, alcança a família. Toma em tuas mãos. Pai, eu oro pelo Sérgio, Senhor. Toma o Sérgio em tuas mãos. Abençoa o Sérgio de maneira poderosa. A cada dia venha prosperar a vida do Sérgio, Senhor. A cada dia venha abençoar. A cada dia venha direcionar a ele. A cada dia venha estar presente na vida dele. A cada dia venha realizar a obra na vida do teu filho, Pai. Eu oro, Senhor, pela vida do pastor Edmar. Continue abençoando
abençoando o pastor Edmar, continue dando saúde, força, vigor, continue repreendendo os males, continue guardando, livrando ele, Pai. E aonde ele estiver, que a bênção do Senhor esteja, aonde ele chegar, que a glória do Senhor chegue, que a mão do teu filho seja ungida pelo Senhor, para realizar grandes feitos em teu nome. Pai, abençoe este culto, Senhor. Manifeste a tua glória na vida de cada um dos teus filhos. Usa-nos, Senhor, na palavra, para abençoar a vida dos teus filhos, para edificar, para direcionar, para despertar os teus filhos. Continue, ó Pai, abençoando a vida da irmã Maria Soares. Continue guardando e livrando ela de todo mal. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Minha mãe vai estar louvando o Senhor. Logo após nós estaremos entrando no ensino da palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes, irmãos. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Graças a Deus. Eu quero louvar o Senhor com o hino 141 da nossa harpa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sobre o céu e a terra. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e
Senhor Jesus, Ele está presente na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos cantar, né, irmãos, na escuridão. Como diz aqui a estrofe do hino, mas a escuridão significa as lutas, né, que muitas das vezes estão de perto, nos rodeiam. Mas nós podemos cantar na escuridão, porque nós temos uma luz maravilhosa, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele reina em nosso meio. Ele está conosco a todo momento das nossas vidas. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com 139 da nossa harpa. Glória. Glória. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada ao véu, levou caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, fico contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei me podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga as maldades dá, do medo da morte esse dado cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom e Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor Cristo Jesus, que do mal nos livre. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, né,
que por Adão o pecado no mundo entrou, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio desfazer toda a lei do pecado, né? Toda levante contrário, né? O Senhor Jesus veio desfazer. Nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus, né? Antes nós éramos, né, desgarrados como ovelha, distante do pastor. Mas hoje nós somos, aleluia, livres, né, do pecado. Nós, muitas das vezes, se nós sentirmos que pecamos, nós temos o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Nós dobramos nosso joelho, pedimos perdão, recebemos aquela unção maravilhosa, que é o Espírito Santo. Glória a Deus, que nos perdoa as nossas falhas, e estamos, né, nos preparando para morar com Ele, porque Ele é que pagou o preço para que nós nesta noite pudéssemos estar aqui neste lugar para louvar e bendizer o nome dEle. Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos? Amém. Vamos meditar numa palavra aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É uma leitura bem conhecida. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se faz necessária. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Poder sentar. Vamos. Eu quero, irmãos, hoje, eu estava estudando a respeito disso. Eu quero hoje tratar com os irmãos sobre uma situação que eu tenho certeza que os irmãos também têm observado. Nós temos vivido dias difíceis, aonde o mundo que nós estamos vivendo, a humanidade, ela está doente. Eu não estou falando de uma doença, uma gripe, uma febre, mas de uma doença espiritual. Se eu perguntar para os irmãos como que nós vamos tratar uma pessoa que está com a gripe, os irmãos vão saber qual remédio vai lá e compra, ou o chá que faz em casa. Está com dor no corpo, vai lá e compra o Dorflex. Dorflex é para dor no corpo. Para cada sintoma há um remédio, há um medicamento, há um chá para fazer. Mas e quando se trata da doença espiritual? E quando se fala, e quando os atos da pessoa está revelando que ela está doente, mas uma doença do espírito? Qual remédio que vai dar? Irmãos, e aqui já vou começar só para os irmãos pensar. Nós estamos com um número enorme, cada vez cresce mais, de assassinatos, de violência, de contendas, brigas, discussões. E aí a pessoa procura um especialista, o especialista fala assim: olha, você está muito tenso, vai fazer um exercício físico que vai melhorar. Aí a pessoa vai para a academia fazer exercício físico, passou para melhorar.
Aí chega lá, sabe o que acontece, irmão? Ele briga lá dentro da academia. Ele foi lá porque foi medicado pelo médico, pela pessoa, para que ele pudesse fazer um exercício, para que ele pudesse melhorar. Chega lá e ele briga. Procura e a pessoa fala assim, não, faz uma caminhada. Vai lá na Lagoa da Pampulha, faz uma caminhada lá, que isso vai melhorar. Você vai se sentir melhor. Ele vai lá para a beira da Lagoa da Pampulha fazer a caminhada, ao ar livre. Chega lá, uma pessoa está com skate, desequilibra, o skate bate nele, e o que ele faz? Briga. Mas não era o contrário, não era para ele estar tranquilo, não era para ele estar descansado, não era para ele estar em paz. Os irmãos já observaram o tanto de confusão que está tendo no meio de trânsito? É caminhoneiro brigando com um motoqueiro, que brigou com o taxista, que brigou com o Uber, e ninguém tem mais paciência para nada não, irmão. O mundo está mergulhado num caos, a humanidade ela está doente, enferma. E ela vai mostrando, ela vai dando alguns indícios. O maior indício recente agora, irmão, são a adoção de bebês reboque. As pessoas compram uma boneca que parece criança, que tem jeito de criança, que parece criança. Só que só de comprar a boneca não tem que ser tratada de boneca. Tem que ser tratada como gente. Sabe por que essas pessoas estão fazendo, irmãos? Pegando a boneca e levando no hospital, no posto de saúde, pedindo tratamento para a boneca. Mas como que vai tratar uma boneca, irmão? Irmãos, isso é doença. Uma pessoa dessa não é normal. Antes disso, nós já tínhamos outras coisas, outras demonstrações que as pessoas estão cada vez mais afastadas. Um dos absurdos, né, que a gente vê, que já está avassalador, é tratar pet como filho. Exato, isso. Agora o bebê reborn, mas antes do bebê reborn. Antes do bebê reborn, era o mãe pet, o pai pet. O que é mãe pet, pai pet? Em vez de você ter um filho, você tem um cachorro. E aí você trata o cachorro como se fosse um filho. Irmãos, tratar bem, tem que tratar. Cuidar, tem que cuidar. Tem que ter o zelo, tem. Mas não ocupa o lugar do filho. Não ocupa, é uma criação. E eu ouvi também dizer que é normal agora os pets terem nome de gente. Eduardo, Bruno. E aí que a gente, quando vai observando, nós vamos ver, e aqui eu vou entrar com os irmãos, nós vamos observando que está um caos. Que a situação está terrível. E que nós precisamos, como igreja, e aí lá no final, não vou apertar agora não, para os irmãos não assustar, mas no final nós vamos ver que nós temos grande participação nisso. Então vamos entrar para o primeiro sintoma. Vou tratar aqui com os irmãos de alguns sintomas de uma humanidade doente. E aí nós vamos pegar a base bíblica para isso, para que os irmãos entendam. A primeira crise que demonstra que a sociedade está doente. Vai vendo se nós vamos viver isso, irmão. Primeira crise é a crise de valores. Valores trocados, invertidos. Valorizar mais o animal do que o ser. Valorizar mais a boneca do que uma criança. Valorizar tudo invertido. Valorizar mais o dinheiro do que a pessoa. Eu já falei algumas vezes aqui e volto a repetir, irmãos. Tudo que nós temos é para usar do objeto para alcançar pessoas. Tudo que Deus nos deu é que a gente possa usar isso para alcançar pessoas. E nunca o contrário, usar pessoas para conquistar objetos. E tem muita gente fazendo isso, irmão. Tem muita gente que está pisando na cabeça de um do outro para alcançar o objetivo dele. Não quer nem saber, inventa uma mentira, uma falsidade, eu quero o meu é lá em cima. Você fica embaixo, você é tapete. Mas o Evangelho é ao contrário, o Evangelho nos coloca no mesmo nível. Todos nós no mesmo nível. Grande é somente um, Deus. Os outros estão tudo na mesma regra do Senhor.
E nós temos que tomar cuidado com isso. Então a primeira crise é a crise de valores. Vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Outro irmão pode abrir em Mateus capítulo 6, versículo 24. Então primeiro, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. E o outro irmão pode abrir em Mateus 6 e 24. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Continua? Pode ir, João. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Tem mais qualidade. Pode falar, João. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que de Deus. Eita glória. Irmãos, a primeira palavra aí, irmãos, fala que homens amantes de si mesmos. O que os irmãos entendem com isso? Homens amantes de si mesmos. Que eu não sou assim, esquece dos outros. Eu sou umbigo. Irmão, é aquela vaidade com o corpo excessiva. Aí nós voltamos para o mesmo caminho. Cuidado, irmão, nós temos que ter. Narcisismo, né? Zelar, nós temos que zelar. Andar bonitinho, nós temos que andar bonitinho. Mas tem coisa, irmão, tem coisa que é o excesso do excesso. Irmãos, tem divórcios que acontecem porque o homem está tomando o lugar da esposa. Era a esposa que tinha todas, que tem, as irmãs têm mais isso, de ir para o espelho, de fazer bonitinha a sobrancelha, de se maquiar. Agora tem homens que estão indo para frente do espelho e maqueia, e passa uma basinha na boca, e faz a sobrancelhinha bem fininha, e aí a unha pintada, e aí pela os braços tudo, pela as canelas tudo. É um excesso. No espelho ele se vê como um amante de si mesmo. É ele. O cuidado com isso aqui, irmãos, nós temos que ter. Esse corpo é um meio de transporte. Ele tem que estar bem, nós temos que zelar dele. Mas esse excesso ao ponto de começar a se tornar uma vaidade em exagero, nós temos que tomar cuidado. Homens, e aqui eu estou tratando de homens, nós temos 3, 6, 7 homens e 5 mulheres. Então, homens afeminados, homens com posturas diferentes, e isso tudo mostra uma doença entrando devagarzinho. Os cabelos, né? Os cabelos. E com tanto de trem, irmãos. É desde o corpo as próprias vestimentas. O homem tem a vestimenta de homem, irmão. Deus, quando fez o homem, já fez preparado para isso. Homem com medo de criar casa na mão. Homem com medo de quebrar uma unha porque vai fazer um serviço pesado. Se aparecer uma barata em casa, um rato, ele é o primeiro a correr e grita a esposa para ir lá. Não, irmão, por mais que tenha medo, irmão, mas tem que encarar. O homem é o primeiro, é o que toma a frente, é o que está diante. O homem é o protetor do lar, da casa, da família. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui, irmão? Se chegar alguma ameaça na casa, quem é que tem que ir lá? Vê se corre o risco. É o homem. É o homem que tem que estar na frente. A mulher está junto. A mulher é adjuntora, é a companheira, é a zela. Mas o homem tem que estar na frente. Quem é o provedor da casa? Homem. Mas inverteu hoje, irmão. Tem casa aí que o homem está cuidando da casa, enquanto a mulher está trabalhando. E já acostumou. Não pode, irmão.
Há uma ordem específica de Deus. Por mais que a mulher formou, ela ganha mais, ela pode ganhar mais, não tem problema. Mas o homem mesmo ganhando menos, ele continua sendo provedor. Ele tem que ir. É porque a mulher ela formou, ela é advogada, e o homem continua sendo pedreiro, não tem problema, ele continua sendo provedor. Ele tem que sair, tem que buscar o pão de cada dia. Não pode inverter esses valores, essa crise de valores. Irmãos, eu estou usando essa expressão aqui, irmão, mas se for exagero, os irmãos me corrigem. Mas Deus já preparou o lombo. As costas do homem, Deus já preparou ela para aguentar peso. Mas se inverter e colocar sobre a mulher vai andar exausta, cansada, fadigada. E o maridão ficou tranquilo. Deus já fez isso, irmãos. Isso não é ser, você está sendo machista. Hoje essa conversa não pode falar isso, mas não, é bíblico. É a Bíblia que já coloca o homem no seu lugar, já coloca a mulher no seu lugar. E coloca os dois caminhando junto. Irmãos, a gente para um pouquinho para pensar. A gente vê cada irmãzinha na igreja passando prova, o maridão, o marido chega na igreja, bonitão, ternão, cabelinho na régua, perfumado, já entra na igreja com a biblona, senta, passa os minutinhos, vem a esposa, arrastando 3 meninos, desesperada, não deu nem tempo dela arrumar. Não, irmãos, isso é parceria, é ajudar, é estar junto, e a igreja não pode ir olhando isso e fingindo que não está vendo. Porque não adianta eu pregar uma palavra poderosa e eu não viver isso. A minha esposa tem que olhar para mim e falar para ir em nome de Deus. Aleluia. Pode. Só para deixar para os irmãos que o pastor disse que o irmão tem que colocar à frente. Efésios, no capítulo 5, o versículo 25, vai dizer dessa forma: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Da glória. Então é você mesmo que tem que enfrentar. Se tiver de apanhar, é você. Se tiver de morrer, é você por ela. O que Cristo fez por nós, irmãos? Entregou por nós. Então, o homem, ele deve se colocar na presença de Deus, né? Como escudo e sacerdote da sua casa. Amém. Deus espera do homem essa posição de ser capaz de se entregar pela esposa. Mas nos dias de hoje, irmão, se aparecer uma situação, o marido corre, e se a esposa não correr, depois ele vai voltar lá para saber notícia. Mas o plano do Senhor é que o marido seja esse ponto forte, seja esse amparo. E aí você vai ter a companhia da esposa. O que está acontecendo? Eu já vou avançar aqui para nós não ficar presos nisso. O que está acontecendo, irmãos, é que há muita reclamação, que não há, a parte da esposa não está sendo cumprida. Mas quando você vai ver, é porque o homem também não está cumprindo a parte dele. A parte do homem ele deixa de cumprir, então a esposa também não cumpre a dela, aí ninguém cumpriu nada. E aí o casamento que a Bíblia fala não vai se cumprir na vida de ninguém também. Começa a gerar crises dentro de casa. Aí cria filhos nessa situação, os filhos também vão ter crise na vida deles, enquanto não ser sanado, não ser resolvido. E nós precisamos parar um pouquinho e pensar sobre isso. Não troque os valores, não invirta os valores, para que nós não venhamos viver na nossa família, no nosso lar, crise de valores. A sociedade está vivendo essa crise, irmãos. Tudo aqui que o João leu para nós fala. É como se fosse para os nossos dias. Homens que são egoístas, que são avarentos, que são presunçosos, que são arrogantes, que são blasfemos, que são desobedientes aos pais, que são ingratos, que são ímpios, que não têm amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. Irmão, não parece nos dias de hoje? É todo mundo entre aspas, vivendo para si, irmão, preocupado com o seu, defendendo o seu, mas preocupado consigo mesmo. Independente do mal que vai causar para o outro, não, eu quero o meu, eu ganhando o meu, defendendo o meu, o resto aí é que se perca para lá. Isso, irmãos, é um sintoma de uma humanidade que está caminhando para a ruína. Isso é um sintoma de uma humanidade que está doente, que está enferma. Vamos para mais um versículo. Mateus 6:24, quem achou pode ler, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Crise nos valores, inverter os valores. Buscai a Deus sobre todas as coisas. Buscai a Deus em primeiro lugar. Não é isso que nós já estamos acostumados? As demais coisas serão acrescentadas. Mas, irmão, tem muita gente aí que já virou para as demais coisas e deixou Deus lá. Tem muita gente aí que está vivendo para as demais coisas e Deus está em segundo plano, em terceiro plano. E se der, porque nós tínhamos, irmãos, e os irmãos mais antigos que lembram disso, que o prazer era servir a Deus. Era Deus, 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 Deus. Aí veio a correção, falou, gente, vocês estão servindo a Deus demais. Tem que diminuir essa carga aí. Vocês têm que ter um momento de lazer, correto. Vocês têm que ter um momento de família, correto. Só que aí algumas pessoas se apoderaram disso e falaram, então vamos fazer o seguinte, eu vou ter o meu momento de lazer, meu momento de família, e se sobrar o tempo, aí eu vou no culto, eu vou fazer uma visita, eu vou participar de evangelismo, se sobrar o tempo. Só que aí, irmãos, a nossa família ela fica desprotegida. Porque enquanto eu estou fazendo a obra de Deus, enquanto eu estou entrelaçado no projeto de Deus, automaticamente quem está cuidando do meu lar, da minha casa, é Deus. Mas quando eu vou buscar as demais coisas, Deus continua no mesmo lugar. Então vai, pode ir, busca aí as demais coisas. Pode correr atrás aí, eu vou continuar aqui. Quando você perceber que perdeu, você volta. E essa voltar a ter lá, perde-se muito tempo. Nós não podemos inverter os valores. Há uma crise de valores terrível, irmão. Os irmãos podem ver que os nossos cultos chegam a culto de domingo. Só que, irmãos, um culto de domingo ele é insuficiente para manter um cristão firme. Vindo o culto de domingo, ter meia hora, 40 minutos de palavra, e dependendo do pregador, você não vai guardar nem 10% daquela palavra. Para você enfrentar uma semana toda, do jeito que está sendo aí. O inimigo, irmão, investiu todo o que ele tem, todo o aparato, para tentar nos destruir durante todo o decorrer da nossa vida. E às vezes a pessoa não faz um devocional, né? Assim. Isso. Só depende do domingo. É só está vivendo do domingo. Tem pessoas, irmãos, que eles não vão conseguir vir no domingo devido aos seus compromissos, mas eles já fizeram uma rotina diferente. Um devocional, uma oração, um culto doméstico, um momento para ler a palavra. Isso é lindo, no papel. Mas se não tem tempo para vir na igreja, irmão, quando chega em casa, deita na cama, acabou. Só dá tempo de falar, Deus, obrigado pelo dia, já foi. Aí acorda, Deus, obrigado por eu estar de pé. E nós estamos vivendo dias que nós deveríamos estar buscando ainda mais ao Senhor. Essa crise de valores, ela vai acabar destruindo, e a igreja não pode entrar nessa. Nós estamos vivendo tempos em que o eu está no centro. Egoísmo, orgulho, idolatria ao dinheiro prevalece. A sociedade tem trocado princípios eternos por valores temporais. É verdade, irmãos, ou é mentira? Verdade, irmãos.
Nós temos negociado os princípios bíblicos para viver momentos, valores momentâneos. E princípios, irmãos, é inegociável. Nós não podemos negociar os princípios bíblicos. Não podemos colocar os princípios bíblicos em negociação, não. Nós temos que guardar eles, viver eles. Esse eu é perigoso, irmão. Quando Jesus convida os discípulos para seguir ele, fala o quê? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Tem muita coisa em nós, irmãos, que tem que ser negada, que tem que abrir mão, porque senão a gente não consegue seguir a Jesus. Tem muita coisa que a gente tem que deixar de lado para poder seguir Ele, porque senão aquilo que governar a minha vida, o que governa a minha vida? É Deus? Ou é o dinheiro? Ou é outra coisa? Ou é outros afazeres? Ou temos outros valores? O que é mais precioso para nós, irmão? É Deus. Se for Deus, irmãos, nós teremos prazer nas coisas de Deus. Se Deus ele é o centro, se Deus é o principal, nós teremos prazer nisso. Tem algumas pessoas que falam, mas por que você vai na igreja tanto? Mas por que você tem que estar sempre indo? Por que você não pode voltar? Por que você não pode deixar de ir? É porque é um prazer, irmão. É uma alegria estar aqui. Há um gozo na nossa alma, no nosso espírito, em poder reunir e agradecer a Ele, exaltar a Ele. É aqui que nós somos fortalecidos, é aqui que nós somos alimentados, é aqui que nós recebemos a direção. Então é prazeroso estar aqui. E porque Ele é o centro, Ele é o principal da nossa vida. Ele está acima de tudo, nosso prazer é isso. O salmista Davi escreveu, né? Alegrei-me quando me disseram. Quer dizer, Aleluia. você sair de casa para vir na igreja não é fácil. Mas depois que você está dentro da igreja, você participa, você é alimentado, se torna um prazer. Né? É alimentado, é fortalecido. Nem é fácil ir para a igreja, mas O depois salmista ele tinha alegria de vir para a casa do Senhor. Aí a alegria dele ficou tão grande que ele já não queria só vir na casa do Senhor, ele queria morar. Aleluia. Deus me deu o privilégio de morar na sua casa. Oh, glória. Por quê? Porque era um gozo tão grande no convívio, era uma alegria tão grande, Glória a Deus. que ele já queria fazer morada lá. Já queria morar lá. Então nós temos que entender isso e não deixar, irmãos, com que o mundo inverta. Tire isso de nós. Eu ouvi um pastor falando, eu fiquei triste com a colocação dele. Ele falou que na igreja dele, onde ele pastoreia, que o negócio dele, no domingo ele ministra a palavra, abençoa o povo, domingo de manhã, domingo à noite, e à noite ele já despede o povo, ó, a semana, ó, vai viver. Vai viver e nós encontramos no domingo de novo. É muito pouco, irmão. Começar a fazer isso para agradar ou atrair uma multidão que não está querendo compromisso nenhum, é muito pouco, irmão. Para quem tem essa chama, para quem tem esse prazer, é muito pouco. Reunir na presença de Deus, orar um pelos outros, ouvir a palavra, cantar louvores ao Senhor, isso não é peso nenhum, irmão. Até porque o lugar que nós estamos indo, nós vamos fazer isso aí constantemente. Aleluia. Glória a Deus. E se aqui a gente não tem prazer com a mão, Glória. Aleluia. Tem que beber café da manhã todo dia. Falar amanhã nós encontramos o café da manhã. Porque vai falar assim, ó, meu corpo precisa de almoço, meu corpo vai precisar de café da tarde, dependendo do que eu faço, meu corpo vai precisar de um jantar, dependendo do que eu faço. Então, é café da manhã, tá? Toma café da manhã e amanhã de novo você vem tomar café da manhã. Porque o nosso espírito, a nossa vida espiritual, ela precisa deste alimento da palavra, que é o pão que desceu do céu, é Jesus. Constantemente, diariamente, nós precisamos. Oh, glória a Deus. E lá fora, irmãos, há um pouco. E por que eu estou usando esse exemplo dentro da igreja ao mesmo tempo lá fora? Porque, pelas pesquisas, irmãos, nós temos um país cristão. As pesquisas apontam um Brasil cristão.
De 22 para cá aumentou o número de evangélicos. Aumentou o número de evangélicos, mas peraí, aí eu sempre falo isso que é verdade. Irmão, está aumentando o número de evangélicos, mas não está diminuindo o número de roubo, furto, assalto, assassinato. Não está diminuindo. O que está errado, irmão? Não está tendo convenção genuína, verdadeira. O que é convenção verdadeira vai tirar ele lá do mundo e vai colocar ele aqui dentro. Ele roubava, não rouba mais. Ele matava, não mata mais. Pronto, virou convenção genuína. Então está doente lá. Está vindo para receber o tratamento. Mas pode ser que está sendo medicado errado. Você vai no médico, irmão. Se o médico fala que você tem que tomar 2 comprimidos a cada 2 horas, se você tomar só 1 a cada 1 hora, não vai dar certo. Tem uma medicação correta para fazer. E a doença que o mundo está lá fora tem uma medicação também para ela. E essa medicação tem que ser passada corretamente para que possa ser curado. Para curar a humanidade tem a cura, tem um remédio. Mas tem uma medicação correta para que isso seja feito. Deixa eu acelerar aqui, irmãos. Então nós temos que aplicar isso para a nossa vida. Os valores de nós como igreja, primeiro nós como igreja, os valores que nós temos, ele reflete o reino de Deus? Ou os valores que nós temos está refletindo mais o mundo? O mundo lá fora, irmãos, corre por bens, corre por dinheiro, luta por fama, luta por conquistar. Nossa luta, a igreja de Cristo, ela está lutando para ganhar almas, para atrair almas para o reino de Deus. A nossa visão não é aqui na terra, a nossa visão é lá no céu. A nossa casa não é aqui, a nossa mansão já está preparada lá. Amém. Então nós até andamos aqui, peregrinando aqui, mas nós sabemos que isso aqui tudo é passageiro. Que por mais que vai juntar tesouros aqui, vai ficar tudo aqui. A traça vai correr, vai comer, o ferrugem vai estragar. Agora o que eu ajuntar lá será para a eternidade. Amém. E lá, irmãos, não é juntar dinheiro, não é juntar ouro. Aleluia. Lá é juntar galardão. Amém. E galardão é obra, é o que você faz para o reino de Deus. Aleluia. Essa doença, essa crise, esse sintoma de inversão de valores está escancarado. Todo mundo vê isso. Todo mundo vê isso, irmão. Está muito claro em tudo. A gente tinha uma preocupação, irmãos, há um tempo atrás, de se eu estava ofendendo o outro. Até na hora de vestir alguma roupa, eu ficava preocupado de estar ofendendo o outro. Era ou não era? Hoje, irmão, quer nem saber. O corpo é meu, a roupa é minha, as contas sou eu que pago, o problema é dele. Se eu passar perto dele com a roupa quase nua e ele olhar, o problema é dele. Ele é que tem que se virar para lá. Acabou o pudor, irmão. Acabou o respeito, acabou a dignidade. Dignidade. Tudo é por ter é para mim, é eu que tenho que me sentir, é eu que tenho que me achar, é eu que quero. Esse eu atrapalha, irmão. Esse eu tem que ficar na cruz. Esse eu tem que entregar no altar. Agora é Cristo em mim. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O eu ficou morto. Glória. Aleluia. E essa crise de moral, crise de ética, está entrelaçado. Nós temos vivido isso. Mas deixa eu avançar mais um pouquinho para o número 2. O segundo sintoma de uma humanidade doente é a desigualdade, é a injustiça social. Uma humanidade doente, irmãos, ela é desigual, ela é injusta. E nós temos vivido isso, sim ou não, irmão? Os ricos continuam ricos e continuam explorando o outro pobre. E ninguém não está caçando, dá nada não, facilitar nada não, dá moleza não, opa, deixa ele lá embaixo.
Enquanto ele estiver lá embaixo, nós estamos aqui em cima dominando. Mas diante de Deus, Deus não vê dessa maneira, irmão. Deus, ele quer igualdade. Deus é um Deus de justiça. O reino dele é de justiça. Todos recebem da mesma maneira. Todos são vistos por Deus da mesma maneira. Vamos ler Tiago capítulo 5, o versículo de 1 ao 5. Outro irmão abre em Provérbios 14, versículo 31. Glória a Deus. Tiago 5, do 1 ao 5. Uma humanidade doente, ela vai ter esse sintoma. Tiago capítulo 5, do 1 ao 5. Agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourarastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama os clamores dos que ceifaram. Entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos, deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, servastes os vossos corações como num dia de paz. Irmãos, resumindo o que foi lido, é como se Deus estivesse falando assim: olha, vocês ajuntaram tesouro, vocês ajuntaram riqueza, e juntaram essa riqueza, esse tesouro, na miséria do outro. Então vocês aproveitaram da miséria do outro para juntar tesouro. Só que esse tesouro aí vai ser queimado, destruído, não vai servir para vocês com nada. E está chegando um tempo que vocês vão pagar por isso, por esse mal que vocês estão fazendo, por esse egoísmo, por essa arrogância, por estar fazendo essa desigualdade. Nada, irmão, vai passar desapercebido pelo Senhor, não. Ele está vendo a justiça de Deus, ela vai se cumprir. Deus, ele não tem prazer em ver nós usando de má fé para com o próximo, que é o nosso irmão. Deus criou todos nós somos criados pelo mesmo Deus. Aleluia. E Deus, ele tem prazer em abençoar a todos, em trabalhar na vida de todos. E se há uma coisa que Deus não gosta, é de usar o próximo para se beneficiar, causando a destruição dele, a desgraça dele, mas para que você seja beneficiado. Era isso que Deus estava falando, era a advertência que ele estava trazendo para aqueles ricos opressores. Ah, pastor, mas a gente não pode ser rico. Não, irmão, seja rico. Seja rico, mas não tenha o dinheiro no coração. Não tenha a riqueza no seu coração. Não tenha o trono do seu coração para a riqueza. Tenha o dinheiro bem administrado para poder ajudar, contribuir, trazer um lazer para você, mas sempre entendendo que é Deus que é o dono de tudo. Deus está acima de tudo. Deus é quem direciona tudo. Provérbios, por favor, irmãos. Capítulo 14, versículo 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honra-o. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honra-o. Irmãos, aquele que ajuda o necessitado está honrando a Deus. Aquele que oprime o pobre está desonrando a Deus. Olha que coisa bonita. Os irmãos lembram que no dia do grande julgamento o Senhor vai usar dessa frase? Que ele teve fome e não deu a ele de comer.
que ele teve frio e não deu a ele de vestir, que ele esteve doente e que ninguém foi visitar ele. Aí eles vão falar assim, mas quando foi isso? Quando que o Senhor teve essa fase que nós não fizemos? Aí ele fala, olha, quando os pequeninos, meus pequeninos, passaram por isso, vocês não fizeram para ele, vocês deixaram de fazer a mim. Olha a avaliação de Deus como ela é. Ela olha como nós estamos tratando o nosso próximo. É a ação nossa para com o próximo. Irmãos, e a igreja não pode. A igreja não pode acostumar lá fora, já está acostumado. Lá já tem uma doença. Lá fora a desigualdade está normal. Lá fora a injustiça está normal. Mas nós, como cristãos, nós temos que ser justos nas nossas práticas. Nós temos que clamar por igualdade. Nós temos que amar a todos. Nós temos que viver, ser certo, irmão. Certo é certo e pronto. Verdade é verdade e pronto. Nós não podemos maquinar o mal, não podemos usar de maldade para com o próximo, para adquirir bens. Nós temos que fazer corretamente, agir dentro da verdade. Essa doença já está escancarada. Esse sintoma também está escancarado lá fora. Os irmãos observam isso. É normal, irmão, lá fora. Está claro nos jornais a desigualdade, a injustiça. Tem pessoas, irmãos, que estão acumulando tanto dinheiro que nem se eles fossem eternos, gastariam esse dinheiro. Tem pessoas que estão numa posição tão privilegiada que deveriam usar essa posição para abençoar e, na verdade, fazem tudo o contrário. Nós temos crise no nosso país, crise nas verbas que são direcionadas para a saúde, nas verbas que são direcionadas para a segurança, nas verbas que são direcionadas para a escola, para dar merenda para as crianças. E aí você vai ver escândalos e mais escândalos. É dinheiro na cueca, é dinheiro na meia, é bolsa cheia de dinheiro, é dinheiro sendo levado de avião. Privilégios e cada vez mais luxos, cada vez mais. Enquanto isso, crianças com fome. Enquanto isso, pessoas morando em situações terríveis. Isso é sintoma, mais um sintoma, de que a nossa humanidade ela está doente. Ela está doente, ela está precisando ser medicada. A injustiça não é apenas um problema social, mas a injustiça é um problema também espiritual. Deus se importa profundamente com os pobres, humildes, oprimidos e explorados. E aí uma pergunta para nós. Nós temos praticado a generosidade? Nós temos lutado pela justiça? Ou a gente prefere deixar isso para outros? Não faz parte de mim não. Deixa que outro resolve isso, deixa que outro faz parte disso, faz parte da igreja, irmão. Eu vou ficar aqui porque o nosso tempo já acabou. Mas aqui eu já vou dar uma pincelada do que nós precisamos fazer. Nós falamos duas situações, dois sintomas de uma humanidade doente. E aqui eu quero tratar com os irmãos da solução dessa doença. Nós vamos ter mais alguns sintomas, nós vamos ter o colapso ambiental, nós vamos ter epidemias de saúde mental, nós vamos ter violências e guerras, tudo bíblico. Nós vamos ter tecnologia sem consciência, nós vamos ter uma crise espiritual e existencial. Tudo isso demonstra que a sociedade, que a humanidade, ela está doente. Tá, então hoje, qual que seria a medicação para essa sociedade? O que essa sociedade precisa ser medicada para melhorar? Sabe o que ela precisa, irmão? Evangelho. Sabe qual que é o remédio para essa doença da humanidade? Evangelho. E sabe quem tem esse remédio na palma da mão? A igreja. Eu e você. Deus nos deu esse remédio está em nós, está na nossa mão. Nós podemos curar muitos, irmãos, através desse Evangelho. Esse Evangelho é a cura. Não adianta, irmãos, mais na frente nós vamos ler a Bíblia falando. Não adianta a gente olhar e falar assim, gente, eu estou inconformado.
Eu estou inconformado com como que as coisas estão caminhando, como que os adolescentes estão se perdendo. Olha, eu estou inconformado com como que as coisas estão cada vez pior. Não adianta só estar inconformado. Você precisa transformar a sua mente, ter uma transformação, uma renovação de mente, para que você possa ser o auxílio dessas pessoas, a cura para essas pessoas. Irmãos, nós começamos a mudar a nossa sociedade, a nossa humanidade, quando nós estamos cheios de Cristo, cheios de Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, nós vamos ter palavra, o Evangelho, que é o remédio para a humanidade. A humanidade não precisa de um líder que se levante e que fale boas palavras, ela precisa do Evangelho, Cristo. É Cristo que tem que ser pregado, anunciado, é a palavra que tem que entrar. Se a palavra entrar, vai ser curado, vai ser transformado. Se a palavra entrar, se o Evangelho entrar, ele vai mudar a vida daquela pessoa. E aqui, irmãos, vai a reflexão para nós, irmos para casa pensar. Se está aumentando essa doença, se está aumentando esse sintoma, se cada vez mais o mundo está inclinado para o mal, é porque nós cruzamos os braços, é porque nós estamos escondendo a solução do problema, é porque nós temos um antídoto, mas nós não queremos compartilhar com ninguém. E nós temos que tomar cuidado, porque quando eu tenho e não compartilho, eu vou cair num pecado gravíssimo. Você está sendo negligente. Você tem a cura, mas não quer compartilhar ela. Você está negligenciando. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de cada um de nós, porque Ele deu a cura para este mundo a todos. Todos nós recebemos a cura que esse mundo precisa. E por mais que hoje eu tudo que ensino, você tem que sair daqui pensando nisso. Qualquer problema que você vê, qualquer diferença que você vê, qualquer sintoma desse que você vê, você vai lembrar, olha, eu tenho a solução para esse problema. Olha, eu tenho a solução para esse sintoma aí, ó. Esse sintoma aqui não está precisando de remédio da terra, não. Esse sintoma está precisando de remédio do céu. É da presença de Deus, é do manifestar do Espírito Santo. A igreja nossa e em geral, toda a humanidade, a igreja ela se acolheu demais. E aí o inimigo tomou conta, e o inimigo reinou, e colocou ideias, e colocou ideologias, e entrou no coração de pessoas. E sabe qual está sendo a nossa defesa? É cumprimento da palavra. Pastor, por mais que a gente pregue, anuncie, mas vai ter isso mesmo. É o cumprimento da palavra. Ô irmão, nós podemos arrebatar muitos, irmão. Nós podemos alcançar muitos ainda. Nós podemos ver pessoas se convertendo ao Senhor. Nós podemos ver o nosso bairro melhor. Nós podemos ver a nossa cidade melhor, o nosso estado, o nosso país melhor. Como? O Evangelho. A mudança é o Evangelho. Vai passar, irmão, prefeito, governador, vereador, deputado, vai passar presidente, vai passar tudo, e mesmo que muda todo mundo, não vai solucionar o problema. O problema da humanidade é Cristo, é o Evangelho. O Evangelho soluciona, o Evangelho resolve. E é só o Evangelho genuíno, verdadeiro, irmão. Porque o que está sendo pregado em algumas igrejas é o Evangelho pela metade. E aí, se a dosagem está sendo dividida, mas ela não vai fazer o efeito. Se a dosagem está sendo dividida, ela não vai gerar a transformação necessária. Não vai curar. Vai só diminuir um pouco os sintomas. Mas se nós queremos que esse sintoma seja apagado, que essa enfermidade seja curada, a cura é o Evangelho, é a palavra, é pregar que Jesus vive, que Ele reina, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. E que Ele tem uma vida nova para todos nós. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos, eu não posso me estender, meu tempo já foi. E ele passou tão rápido, misericórdia. Dízimos e ofertas. Vamos passar, Serginho. Fique de pé. O Serginho vai colher os dízimos e ofertas. E nós vamos voltar finalizando. Deus abençoe, irmãos. Qualquer dúvida quanto ao... Deus abençoe. Lá no céu glória a Deus. Qualquer dúvida, irmão, sobre o assunto, eu estou à disposição.
para que nós possamos conversar, esclarecer, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai usar esse tempo, essa mensagem, para nos despertar, para que nós possamos ser porta-vozes, para que nós possamos levar essa cura para mais pessoas. Nós estamos em Cristo, irmãos, e nós somos curados. É por isso que nós conseguimos observar a enfermidade, a doença na humanidade, porque nós estamos curados, mas nós temos condição também de levar a cura, de compartilhar a cura. Vou pedir o pastor Edmar para orar e para nos despedir com a bênção. Ou seja, a irmã Perpétua está com a oferta aqui para te dar, pastor. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Devemos orar, irmãos, também. E nossa oração em favor daquilo que não está acontecendo. Os nossos governantes, amigo, disse que nós devemos orar para eles. Às vezes ele fala assim, mas eu não gosto dele. Você não tem opção. Você tem que cumprir a palavra de Deus. Eu não tenho opção. O Senhor diz, orai para todos que estão em evidência. Eu não tenho opção. É a palavra de Deus que irá cumprir nossas vidas. Amém? Ore por aqueles que, como eu sempre falo, Deus, há homens que pensam que é mulher, liberta. A mulher que pensa que é homem, liberta. Tira as algemas do diabo. E são prisões, não são cadeias que cegam o entendimento do mundo. Mas nós não estamos no mundo. Nós não vivemos no mundo, estamos no mundo, mas não devemos conformar com o mundo. Pai. Amado Deus, obrigado, Senhor. Rendemos os teus pés. O Senhor, Pai, trouxe para nós a vida eterna por meio de Jesus Cristo, Deus. E por isso nós rendemos aos teus pés em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, ser despertado cada dia pela tua palavra. E queremos, ó Deus, ser cheio do teu Espírito Santo. E por isso agradecemos esta noite por estar em tua casa, por receber, Pai, a tua palavra e poder viver em novidade de vida. Nos ajuda a viver, Pai, em novidade de vida, exaltando e glorificando o Senhor com a nossa forma de vida, em nome de Jesus. Que de fato, ó Deus, sejamos luz em meio às trevas para teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor cumpre em nós, em cada um de nós, o teu querer, o teu propósito, em nome de Jesus, o qual o Senhor nos chamou. Quebranta os nossos corações. E ao sair daqui, Senhor, nos guarda, nos livra de toda obra que não prospera, nos livra, Senhor, do adversário, em nome de Jesus, que levanta com fúria, mas estamos debaixo das mãos do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Nos leva para os nossos lares de segurança. Cuida da nossa parentela. Cuida, Senhor, do nosso país. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estende a tuas mãos, por favor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.